palavra de Deus nos foi dada, homens inspirados por Deus foram usados para escrevê-la e a Bíblia continua viva, é a palavra viva do Senhor, é a palavra atual para todas as gerações. Quantas gerações puderam se encontrar com a palavra de Deus? Não podemos colocar aí 2000 anos, mas um pouco menos, porque ela foi colocada para nós mais tarde um pouco, mas 2000 dividido por 40 aí dá 50 gerações que já ouviram a palavra de Deus e têm ouvido a palavra de Deus. Por isso nós devemos continuar a proclamar a palavra que vem de Deus e continuar a estudar e continuar a entender a palavra de Deus. Jesus disse que para os seus discípulos que nós deveríamos ser santificados e santificados na sua palavra. Fomos salvos e estamos aprendendo, estamos nesse processo para alcançar a glória. E por isso, enquanto não alcançamos, esse processo é a santificação das nossas vidas. O Evangelho de João, capítulo 4, um texto conhecido, fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Eu vou ler os 6 primeiros versículos, não vou ler todo porque são 30 versículos, vamos ler apenas os 6 primeiros do Evangelho de João, capítulo 4, na Nova Versão Internacional. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. E é quando Jesus ali está, manda os seus discípulos à cidade para buscar alimentos, para buscar provisões, que chega uma mulher que vai buscar água neste poço, e ela é chamada de mulher samaritana. Amados irmãos, um dia, não sei quando será esse dia, mas esse dia vai chegar. Nós vamos estar diante de Jesus. E apesar dele já estar anotando no livro da vida as nossas atitudes, eu não sei o que está escrito no livro da vida, se é a nossa vida toda com as nossas mazelas e com as nossas alegrias, ou se são só as nossas alegrias. Eu não sei o que está escrito no livro da vida, mas se tiver, tem que estar escrito tudo ali, né? Não sei o que será. Mas diz também que nós estaremos prestando contas, e nós devemos prestar contas a Deus todos os dias, não somente esperar lá, né, o dia do juízo final, ou como tem muitas piadas e muitas histórias, né? A pessoa chegou lá diante de Pedro, diante de não sei quem, né, e contou da sua vida, né? E aí você vai, para saber se ele vai para o inferno ou vai para o céu, né? Não tenho nada contra as esposas, mas às vezes é o marido que pergunta tal, e fala assim: sua esposa já está, né? Sua esposa já está aqui, alguma coisa nesse sentido, né? E às vezes ele fala que prefere ir para o inferno do que ficar no céu com a esposa, né? Deus, né? Não é uma piada muito boa, mas acontece essas coisas. Não precisava ser a esposa, né? Podia ser um amigo. Mas, amados irmãos, nós já estamos prestando conta todos os dias. Todos os dias. E a salvação em Cristo Jesus precisa permanecer.
Nós precisamos continuar fazendo as obras que Jesus fez, e Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Nós somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus. Nós estamos fazendo aqui o papel de Jesus, e nós temos que estar nesse relacionamento com as pessoas. As pessoas precisam estar vendo Cristo em nós, atitudes, ações, maravilhas que talvez podemos fazer. Então, se a obra que alguém construiu permanecer, esta receberá recompensa. Não que precisamos ficar fazendo obras, mas esta obra é no sentido, não é, que a nossa fé nos leva a ter atitudes ou serviços, ou chamado de obras, não é, que podem levar pessoas a conhecerem a Jesus, que santificam a minha vida. E quando o Supremo Pastor se manifestar, diz Pedro, recebereis a imperecível coroa da glória. Ele diz isso a pastores, mas todos nós servimos ao Senhor, nós temos um sacerdócio real a cumprir. Provavelmente eu ficarei triste por não ter sido sensível ao plano de Jesus, de ter feito a minha própria vontade muitas vezes e não a vontade de Deus. Muitas vezes podemos nos entristecer por isso. E nós podemos ouvir de Jesus a palavra: muito bem, servo bom e fiel. Filhinhos, agora pois permanecei em Cristo, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vida. João escreve esta carta e fala isso para nós não nos envergonharmos ou nos sentirmos envergonhados, porque estas cartas que eram escritas para a igreja, a de Pedro e outras cartas de João, estavam estimulando a igreja a não desanimar, a não ter atitudes diferentes daquela que Jesus nos ensinou, de amar as pessoas, de estarmos nos relacionando, de estarmos tendo esta comunhão uns com os outros, sentindo a necessidade das pessoas, ensinando as pessoas a respeito das palavras de Deus. Então nós não devemos nos sentir envergonhados. O salmista tem muito disso, não é? Eu não quero me sentir envergonhado, né? E muitas vezes eu faço essa oração, não é? Não vou falar por incrível que pareça, mas de vez em quando eu tenho que fazer ao Senhor, né? Eu não quero ser envergonhado, né? Eu tenho um assunto para tratar aí com alguém, estou conversando aqui, não é, com certas pessoas, tem algumas coisas para eu cuidar, tem algumas coisas para eu fazer, mas eu não quero, não é, ser envergonhado, ou que a palavra do Senhor seja envergonhada. Porque por mais cristãos ou por mais evangélicos que começa a ter no Brasil, não é, as pessoas estão sempre, né, olhando para a gente. E se o cristão faz alguma coisa que ele quer evangélico, esse é evangélico. Então, amados irmãos, na nossa caminhada com Jesus, nós temos que ter estas escolhas de desenvolver um coração grandioso, um coração aberto, ou um coração fechado, um coração mesquinho. E com o coração fechado não vou ficar longe das mazelas. Eu não preciso ter um coração fechado. Tem um cara no YouTube aí que chama Fubá, né? E ele fala assim: se você não der um like, se você assistir, né, o meu programa aqui no YouTube e não ser membro, você é um coração peludo, né? Você tem que dar um like, você tem que ser membro aqui. Você não pode assistir, né, o meu programa e não ser membro, você tem que participar, né? Então nós não temos que ter esse coração peludo, esse coração mesquinho, mas eu posso ter esse coração no sentido de ficar longe do sofrimento das pessoas, de não me envolver com as angústias, de não me envolver com problemas, com dificuldades que as pessoas têm, que as pessoas aparecem, ou até mesmo da minha família. Às vezes tem familiares assim que não se envolvem na situação dos outros, nos problemas, nas dificuldades. Eu vou ficar distante dos que procuram conforto, ânimo, coragem, sabedoria, uma oração, um abraço. Eu vou ficar distante, não vou ter palavras de bondade, não vou ter palavras de amor, de carinho. Eu vou estar imune às noites mal dormidas, ao sofrimento ou chorar
em me preocupar com outras pessoas, chorar com os que choram. Eu não vou chorar com os que choram. Meu coração duro, meu coração entristecido, meu coração duro vai se manter surdo à necessidade humana, não vai ouvir as desgraças humanas, vou ficar cego para mim não ver a feiura que muitas vezes marca a dificuldade de muitas pessoas. Vou fazer de conta que não estou vendo, vou fazer de conta que não estou ouvindo, não estou fazendo de conta, né? Não vou ouvir mesmo, não vou nem fazer de conta, vou me afastar. Mas nós temos e devemos ter o coração de Jesus, o olhar de Jesus. Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixão. Então eu não posso decidir um coração pequeno, um coração insensível. Talvez seja um caminho fácil de não me envolver. Talvez seja um caminho fácil eu cuidar só da minha vida e basta cuidar só da minha vida. E tem alguns que só cuidam da sua vida mesmo e talvez nem cuidem dos outros, nem na família. Pode acontecer. Agora, a outra opção é ter um coração sensível, estar olhando com os olhos de Jesus, sensível às dores, às tristezas, às misérias, às necessidades, às angústias, aos questionamentos, às dúvidas. Quantas pessoas têm dúvidas? Quantas pessoas estão procurando respostas? E você e eu, como servidores de Jesus, discípulos de Jesus, nós temos as respostas. Jesus tinha as respostas. Se Jesus tinha as respostas, como ele teve as respostas à mulher samaritana, como teve as respostas a Nicodemos, como teve as respostas ao moço rico, como teve respostas aos fariseus, nós também, você e eu também podemos ter estas respostas, porque a Bíblia foi nos dada. Os ensinamentos de Jesus estão aqui. Nós somos iluminados e nós temos o Espírito Santo como nosso instrutor. E se eu já tenho e estou estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos ajudar, diz a palavra de Deus, a dizer aquilo que é necessário no momento certo. Então nós temos que ter este comportamento como sal da terra e luz do mundo, esse coração sensível. É um coração, né, é uma vida que vai correr riscos, sim, vamos correr riscos. Podemos sofrer decepções. Podemos ficar magoados, podemos ficar machucados, podemos ficar entristecidos, não é? Mas nós estamos e nos colocamos à disposição das pessoas como Jesus fez. É uma alternativa mais correta, eu penso assim, não sei você, não é? Mas a alternativa mais correta é sermos sensíveis às necessidades das pessoas, como Deus foi sensível, não é? Quando o homem pecou, e disse: virá aquele que esmagará, né, a cabeça da serpente. E Jesus veio ao mundo, e o Filho de Deus veio ao mundo. Então nós temos essa tendência, muitas vezes, de recuar, de nos afastarmos. Falta coragem, nós nos acomodamos, nós temos medo. Paulo escreve que aquele que tem esse ministério, vamos dizer aqui pastoral, porque todos nós temos, não é, esse ministério pastoral no sentido de estarmos ao lado das pessoas, ajudando a todas elas, né? Ele diz assim: ainda hoje nós nos lembramos do apóstolo Paulo, isso que é uma excelente obra. E também podemos nos lembrar do Velho Testamento, que não faltou coragem, não é, a Josué e Calebe, aqueles homens que não tiveram dúvidas quanto à terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel. E Calebe, na sua velhice, antes de tomar posse da terra prometida, ele disse assim: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou para espiar a terra. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Oxalá todos nós pudéssemos ficar fortes assim, não é? Dê-me agora este monte de que o Senhor me falou naquele dia, 40 anos atrás, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Nós temos que nos sentir fortalecidos todos os dias, fortes, encorajados. Somos membros do corpo de Cristo, cientes de que o compromisso neste corpo possui um coração grandioso, um coração enorme, um coração atento
ao que ocorre à nossa volta, capazes de aceitar os desafios que estão por vir ou que já existem, desafios para cumprir as promessas de Deus sobre todas as coisas, na vida das pessoas, na vida do meu próximo. A palavra de Deus diz exatamente isso: nós amamos a Deus e amamos ao próximo como a nós mesmos. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é uma dessas ilustrações bíblicas ou fatos bíblicos que nos mostram a sensibilidade de Jesus, a sensibilidade desse amor pelas pessoas. E podemos ver aqui, então, 3 conceitos que podemos imitar. Amados irmãos, nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em vossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu, e os escolheu porque o nosso evangelho não chegou somente a vocês em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, verso 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor, apesar do sofrimento. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, aquela igreja de Tessalônica tornou-se modelo, diz o apóstolo Paulo, para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia. Amados irmãos, gostaríamos de receber uma carta dessa, não é? Palavras dessas. Como nós somos, como as pessoas enxergam, não é? O corpo de Cristo de Itaberaba, né? Pessoas comprometidas com Jesus, pessoas que são sensíveis ao seu próximo, pessoas que, apesar das circunstâncias, apesar de algumas dificuldades, todos nós temos esta fé em Jesus Cristo, e nós estamos conhecendo Cristo a cada dia e estamos prontos para fazer a sua obra. Então precisamos sim, não é? Sermos imitadores de Cristo, não é? Parecidos com Cristo. Não chegaremos nunca à perfeição, mas nós estamos nesse caminho, então devemos sim ser parecidos com Cristo. Logo após, então Jesus, nós podemos ser imitador de Cristo porque esse coração é um coração trabalhador, não é um coração preguiçoso. Ao preparar estas mensagens ou escolher os textos, né, você vai lendo, né, várias palavras, vários textos, vai repassando, né? Eu estava estudando lá a carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, não é? Que Pedro teve que escrever àquela igreja, falou assim: vocês têm que se esforçar, né, para que essa fé seja desenvolvida em você, né, que haja bondade, que haja compaixão, que haja misericórdia. Vocês têm que desenvolver domínio próprio. Fazendo estas coisas, não é? Vocês precisam fazer, porque se vocês não fizerem, vocês são cegos espiritualmente. Nós temos que desenvolver a nossa fé. E ali fala que, né, alguns comentaristas dizem lá na carta de Pedro, né, aquelas pessoas eram preguiçosas, né, preguiçosas. A palavra de Deus, em alguns textos das cartas de Paulo e outras cartas, dizem que nós temos que ser diligentes, nós temos que ser disciplinados, né? Eu não sou muito disciplinado, né? Mas faço as minhas coisas, né? Queria ser mais, né? Queria ser mais. Mas tem uns que acho que não sei se chama que é desorganizado, né? A disciplina dele é a disciplina de última hora, mas as coisas saem, né? Mas tudo é feito, mas não devia ser assim, né? Mas nós temos que ter essa disciplina, essa vontade de trabalhar sempre, trabalharmos para o Senhor Jesus, essa alegria de trabalhar, né? Secularmente, né, essa palavra é usada, né? Você levanta de manhã e se você tem um trabalho, você tem alegria de ir para o trabalho, né? Quando você não tem mais alegria, você vai pedir para sair, vai procurar quando você está bem, não é? Mas você tem essa alegria de manhã,
Você levanta de manhã, ó Senhor, não é? Já tem o cafezinho, faz o cafezinho. Se você não fez, a esposa fez ou alguém fez o café, aquele cheiro de café vem. Se você ficou na cama até mais tarde, você só levanta na hora que você sente o cheirinho do café. Que legal, né? Você sente feliz da vida, levanta, obrigado, toma o cafezinho, né? Faz o que tem que fazer, né? E vai, agora eu vou para o meu serviço, que alegria, que bom que eu vou pegar um ônibus lá lotado, apesar da Covid, mas eu vou, né? Não deixou eu ficar em casa, mas eu vou, né? A gente não está alegre assim, mas nós temos que ter esse coração trabalhador, essa disposição para o trabalho, essa disposição para você fazer as coisas. E era necessário, diz a palavra de Deus aqui, a Jesus, não é? Necessário atravessar a província de Samaria. E ele vai, cansado da viagem, sentou-se na fonte por volta do meio-dia, mandou seus discípulos comprar mantimentos, repousou um pouco e deu aquele cochilo, sabe aquele cochilo, né? De 5 minutos, mas parece que você dormiu meia hora. Jesus fez isso, eu tenho certeza, né? Ficou ali, né? Aí percebeu que a mulher vinha buscar água, não é? Passos leves, e a mulher samaritana. Jesus olha para ela e não muda de lugar. Eu talvez tivesse mudado de lugar. Eu quero descansar, não quero me envolver, né? Deixa eu virar as costas aqui. Foi lá para uma pedra, né? Que podia se ficar de costa. Falou, não vou me envolver, deixa eu ficar quietinho aqui, né? Ela veio me atrapalhar os meus cochilos, veio atrapalhar meu sono, não é? Mas ele não fez isso. Ele ficou ali, amoroso e sensível, mesmo debilitado fisicamente, emocionalmente, ele reúne forças e bondosamente se compadece daquela mulher. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E aí ele, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim e tal, e a história vai, não é? Mas, amados irmãos, nós que temos este coração, nós podemos intencionalmente, não é, puxarmos uma conversa. Esse coração trabalhador que nos faz trabalhar na seara do Jesus, porque poucos são os trabalhadores, mas a seara é grande. Jesus ali provocou, não é? Não foi a mulher, ele começou a conversa. O coração trabalhador faz isso, não é? Pessoas interessadas, né, se interessam. No próprio serviço seu, não é? Alguns falam que é puxa-saco, que é, eu não sei se usa essa palavra ainda, né? Você está ali sem fazer nada, você vê alguém em necessidade, posso te ajudar? Você, né? Bate um papinho, conversa um assunto, fala, olha, eu posso te ajudar, eu conheço isso aqui, eu faço. Então nós intencionalmente, sim, nós podemos puxar esta conversa, esse bate-papo, não é? E nós temos que ter essa vontade sempre. A palavra de Deus diz lá o apóstolo Paulo que nós temos que ser firmes e constantes, que nada nos abale, dedicados à obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Esse coração trabalhador vai buscar serviço, não é? E tem serviço para fazer, né? Tem muita coisa para fazer. Tem muita gente que fala, estou desempregado, não sei o quê, não dá para fazer, até na igreja, pastor, não tem nada para fazer na igreja. Tem sim. Né, na igreja, em todos os lugares, né, sempre temos alguma coisa, podemos fazer sim, e o nosso coração tem que ser esse coração trabalhador, com vontade de fazer a tarefa, de fazer as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, não é? Inclusive na vida das pessoas. E também um coração, não só trabalhador, mas esse coração trabalhador, ele corre riscos, não é? A mulher poderia até, não é, nem responder nada. Ela falou lá, como o Senhor sendo judeu tal, né? Mas aí começa o diálogo da mesma forma. Às vezes muitas pessoas também não vão querer, né, continuar conversando conosco, mas nós corremos os riscos quando nos envolvemos com as pessoas, quando nós nos envolvemos em relacionamentos, não é? Principalmente em relacionamentos pessoais, muitas vezes nós nos decepcionamos, mas nós temos que correr riscos. Eu acho que a nossa vida é de correr riscos. E a vida cristã também é uma vida de correr riscos. E nós estamos constantemente, pode ter certeza, não é? Nós temos um inimigo que está ao derredor procurando nos tragar, mas nós temos que continuar tendo que correr riscos. Como é que eu não vou correr riscos? Não é? Com Satanás ao derredor eu vou, não é? Não posso dar moleza também,
né? Então tem que correr riscos para não sofrer nesse sentido, né? Nesse sentido. Então aqui, nesse sentido, com a mulher samaritana, nós vemos principalmente as barreiras, não é, raciais, a barreira religiosa, não é? Os samaritanos tinham lá o seu local de adoração, não é? Não era Jerusalém, teve uma briga lá atrás, não é? E não se davam com os judeus, mas Cristo não se importou com isso, aquele ódio alimentado, não é? Hoje eu não sei, não é? A gente já até comentou hoje na escola dominical, não é, que parece que está havendo mais motivos de ódio, não sei se posso chamar de ódio, né? Mas está vendo, qualquer coisa que você coloca, né, na rede social, qualquer coisa que você fale, é motivo de briga, é motivo de ódio. Até na questão, né, nós abordamos na escola dominical, até uma questão política. Hoje, alguns membros da igreja, eu vou conversar alguma coisa sobre política, né, eu não posso falar tem coisas que eu não posso falar, que se eu falar, o outro vai, não é? Fazer assim para mim, né? Nada a ver aqui, mas só fiz assim para você, né? Vai fazer isso, né? Vai me atacar. E não é isso, né? A nossa vida não é assim, não é assim, não é? Cristo falou com aquela mulher, transpôs a barreira religiosa, a barreira cultural e rompeu outra barreira que era de conversar, não é? Com uma mulher, que o judeu, o homem, pode conversar com uma mulher. Então, amados irmãos, nós temos que nos relacionar com as pessoas, não é? E hoje também dizem que é arriscado um homem, né, se relacionar com uma mulher no sentido de estar conversando, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso, claro, né? Claro, não é? Então nós temos que ter várias questões, vários motivos, não é? Tem a questão do gênero, tem tantas questões hoje, não é? Que podem fazer com que a gente fique com mais raiva ou não queiramos nem conversa com algumas pessoas, não é? Então, seja lá gênero, seja lá, né, da periferia, seja de comunidade, sei lá de quê, né? Então, nós não podemos ter esse tipo de acepção de pessoas. A Bíblia fala isso sempre, não é? Então, nós temos muitas barreiras e Jesus, espero que estas barreiras não sejam significativas para nós desta igreja, né? Porque parece que por aí estão aumentando as barreiras e parece que estão, não é? Às vezes não querem nem se relacionar, já fala que não presta e acabou, né? Já joga fora a vida de muitas pessoas. Mas esse não é o caso dos irmãos aqui, não é o caso daqueles que têm o coração puro, generoso como o de Jesus Cristo. Nós não fazemos acepção de pessoas, nós não somos seletivos, não é? Eu ouvi às vezes de alguns colegas, e a sua igreja, qual é o perfil da sua igreja? O perfil da minha igreja são somente casais e familiares com mais de 40 anos, que sejam empresários, diretores de banco, que com 40 anos você já atingiu, não é? O seu ponto, não é, maior lá na sua competência, na sua empresa. Então, a minha igreja trabalha com esse grupo de pessoas, né? Ouvi isso, não sei se é verdade, mas eu creio que sim, não é? Creio que sim. Então, nós temos que ter cuidado com estas coisas. Então, Jesus alcançou a alma daquela mulher, ele não se preocupou do que os outros iriam pensar, superou as barreiras, demonstrando um coração arrojado. E podemos lembrar-nos de Pedro, que depois da visão do lençol com animais impuros, foi para a casa do centurião Cornélio e disse, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, discípulo do Senhor Jesus, não é? É só para judeu, não é para ninguém mais, né? Então, Pedro precisou receber essa visão. Espero que eu não tenha que receber, não é? Um sonho, um pesadelo, um pesadelo, né? Enquanto estou dormindo, para levar um chacoalhão do Senhor, para eu poder falar com determinadas pessoas, para eu poder estar levando a palavra dele, né? Mas se levar o chacoalhão, eu tenho que aprender e tenho que lembrar que Jesus
não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo. Somos imitadores e devemos ser imitadores do Senhor Jesus, porque Ele tem um coração que está sempre disposto a trabalhar, a fazer as coisas para o reino de Deus, para a vida das pessoas. Um coração, uma pessoa que corre riscos, que rompe todas as barreiras para que as pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Jesus, pelo amor que transborda na minha vida, e o amor de Jesus na minha vida faz com que eu também ame todas as pessoas, quaisquer que Deus colocar nas minhas mãos. Imitamos Jesus porque o nosso coração é um coração que tem o poder de Deus, uma perspectiva de vida. Porque quando nós nos transformamos, quando fomos modificados na nossa mente, não é? Pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, eu me tornei uma nova criatura. Você se tornou uma nova criatura. Você que não entendia a palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, a palavra de Deus, agora você entende, você lê, você sabe das maravilhas, você sabe conversar a respeito daquilo que vem do Senhor, porque nós recebemos esta fé, e esta fé veio de Deus nas nossas vidas. Então o nosso olhar agora é o olhar de Jesus, é o olhar da fé, é o olhar com os olhos espirituais, é olhar de uma outra maneira, temos uma outra mente, ouvimos de outra maneira, olhamos de outra maneira, fazemos as coisas de uma outra forma, como Cristo fez, da melhor maneira que podia. E nós temos que ir aprendendo a cada dia a ter essa visão, a ter essa perspectiva divina que está em nós, E agora fomos resgatados, não é, pelo sangue de Jesus. E agora nós somos uma nova criatura e nós podemos estar com esta, e nós temos esta perspectiva divina, o olhar divino, o olhar de Deus para a vida das pessoas. E Jesus Cristo tinha então que passar aqui, era necessário passar por Samaria. Ele não ia atravessar o Jordão e dar a volta, mas ele não fez isso. Cristo tinha plena consciência da direção soberana de Deus, do seu Pai. Na sua vida terrena, ele partiu em busca desta realização de salvar vidas. E ele conversava com o Pai, conversava com Deus. E ele dizia: eu e o Pai somos um. E você e eu somos um em Cristo Jesus, não é? Então nós devemos estar desta plena consciência. O seu coração possui então esta perspectiva em saber discernir o seu caminho. É reconfortante lembrarmos a palavra do salmista que diz que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprar, se cair não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Qualquer que seja o risco que podemos ter, nós estamos nesta caminhada com Jesus. Então, amados irmãos, talvez de certa forma nada possa acontecer ocasionalmente nas nossas vidas. Talvez Deus muitas vezes nos tenha levado a conhecer a uma pessoa. Talvez essa pessoa chegou até nós e você não sabe por quê. E você começou um relacionamento e você conversou com aquela pessoa conversou com você, e ela estava com uma dificuldade, ou um problema, ou alguma coisa, e ela começou a falar com você, você foi ouvindo e você pôde estar conversando com ela, e ela viu em você uma pessoa diferente, que tinha outras palavras, que tinha outros conselhos, que tinha outros motivos, porque você olhou com os olhos do amor, com o olhar de Deus. Quantas vezes pessoas vão conversar com outras e infelizmente, não é, são aconselhadas a tomar atitudes, não é, que não condizem muitas vezes com aquelas que elas deveriam ter, não é? Não que nós tenhamos conselhos, mas o Espírito Santo nos ajuda a falar, e eu tenho que ter essa consciência todos os dias. E se Deus colocar alguém na minha vida, e um lugar que talvez eu não queria ir, mas aconteceu de última hora: você tem que vir aqui agora, não sei o quê, não é? E no caminho você encontra alguém e conversa com aquela pessoa, e aquela pessoa
não é? Ela sente o amor, sente a compaixão e ela tem um alívio imediato para os seus dias, mesmo não sendo um comprimido qualquer aí, mas ela tem alívio para a sua dor. Amém? Nós somos esse remédio na vida das pessoas. Jesus era esse remédio na vida das pessoas, não é? E nós temos que ter essa cesta de emergência, né? No nosso bornal, na nossa vida, na nossa mochila, no nosso bolso. Nós temos que ter essa palavra do Senhor para nós aliviarmos a vida das pessoas, não importa quem. Mas se nós tivermos encontro com pessoas, amados irmãos, cada encontro não é meramente temporal, mas se eu tenho um encontro com algumas pessoas, aquele encontro tem que ter duração para a eternidade, para a eternidade. Então eu tenho que estar lembrando disso todos os dias, porque eu sou parecido com Cristo, eu estou imitando a Cristo, e os encontros que eu tiver vão ser encontros para a eternidade, encontros para o bem, encontros de amor, encontros de amor. Então, Deus está com você, Deus está comigo. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós conhecemos Jesus e nós somos instrumentos nas suas mãos para salvar pessoas, para aliviar as dores das pessoas. Corações pequeninos, corações mesquinhos, ouvidos surdos, não ouvirão a voz daqueles que nos cercam. Não ouvirão a alegria ou a melodiosa harmonia, aqui para falar um termo musical, não é? A melodia harmoniosa da alegria, das almas libertas, da angústia, do sofrimento, das trevas. Porque eu sou luz, você é luz. E nós temos que estar com elas. Corações arredios, corações mesquinhos, medrosos, não vão subir montanhas, não vão se sentir, não vão sentir a brisa, acariciando o rosto, lá de cima da montanha. Mas nós temos que ter essa visão, que é uma visão do alto, que é uma visão de Deus. Jesus correu riscos, Jesus pagou o preço, Jesus salvou a alma daquela mulher e de muitos daquela cidade. Depois ela foi lá, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ela estava. Mais um risco que você corre, hein? Você conversou com a pessoa, e se você quer correr o risco, você dá o número do seu WhatsApp para ela, né? Você dá o número do WhatsApp, qualquer coisa você pode me ligar, né? E ela liga e ela passa o teu telefone para mais 10, para mais não sei quem, e as pessoas querem conversar com você. É um risco que você está correndo. Fala, glória a Deus, vou fazer aqui um discipulado, fazer um grupo de estudo aqui na minha casa. Pode vir estudar aqui, ó. Toda quinta-feira ou quarta, quinta é culto de oração aqui, né? Vem na quarta-feira aqui, às 8 horas, tem umas bolachinhas aqui, né? Água e sal e água. Então você pode vir aqui e nós vamos conversar, né? É um risco que você corre, né? Mulher samaritana, aconteceu isso com ela. Ela foi lá e chamou, e Jesus, se estava cansado, né? Foi lá. Mestre, come alguma coisa, né? Não, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Né? Então, meus irmãos, você pode ser, eu posso ser um imitador de Cristo, posso ser parecido com Cristo. As pessoas estão aí, muitas delas querendo cuidados, muitas delas querendo conhecer a palavra de Deus. Podem ter certeza disso, viu? As pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus. Nem se for um textozinho pequeno. Meu irmão tem uma gráfica e está num projeto de fazer versículos bíblicos, colocar num pote bíblico aí, né? Para distribuir, igual caixinha de promessa. Mas se ele é um negociante, né, e ele viu essa perspectiva, é porque as pessoas têm necessidade e estão querendo ouvir a palavra de Deus, nem se for um versículo da palavra de Deus, né? E para quem que ele pediu? Para fazer os versículos e separar eu.
né? Então eu fiz lá 366 versículos, né? Ele falou 365, eu falei, não, tem um ano bissexto, se a pessoa quiser pegar um por dia só, né? Então, ele falou assim, mas eu quero distribuir para a igreja católica, não tem problema. Eu falei, não, a Bíblia é a mesma. Não tem problema com isso não, entendeu? As pessoas, né? Ele nem entende isso, né? Mas se ele está pensando nisso, é porque as pessoas têm sede da palavra de Deus, da palavra de Deus. Então vai que alguém pega um versículo, né, na caixinha de promessa, né, e não seja evangélico, mas ela bate papo com você, olha, eu vi isso aqui na palavra, olha aqui, ó, tem isso na palavra de Deus, você ensina para ela a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós somos instrumentos importantes. Você tem um coração arrojado, você tem um coração que corre riscos, você quer trabalhar e quer continuar trabalhando para o Senhor Jesus, e você tem a iluminação do Espírito Santo, você tem agora, né, uma perspectiva de Deus para a sua vida e na vida das pessoas. Então, para a honra e glória de Deus, que todos nós, eu e você, possamos ser essas pessoas parecidas com Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, toda a honra e toda a glória, mais uma vez é dada a Ti. Eu te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra, pela ministração que o Senhor pode nos dar nesta manhã, entendendo como Jesus trabalhava, como Jesus se relacionava com as pessoas, e queremos também ter essa capacitação, que o Senhor nos capacite a entendermos a vida das pessoas e sermos bênção na vida das pessoas. Senhor, nos ajude nesse ministério de estar nos relacionando com pessoas e levando o Teu amor para elas. Muito obrigado por esta palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém.